De novo! De novo, boa noite. Voltamos aqui na maratona. Minha amiga Kelly hoje está com live. Foi de manhã, de tarde, de noite. Madrugada, ainda falta live da madrugada. Então, a Web Rádio Estação da Luz, aqui voltando com o seu programa Estação da Luz. Agora, com o nosso querido Alain Moraes, com o grupo Arena, esse rapaz bonito, né? Com a Heloísa e com a Kelly Danta, que faz parte do Grupo Arena, e também do Grupo Persona, e também do Paxo Rolo, e de todo mundo, de toda a arte. Do Paxo Rolo ainda não. E da assessoria de arte. Da assessoria de arte. E do não sei de que, não sei de quando a gente vê tudo uma porra só mesmo. Muito bem. E nas horas vagas, Alain, as duas descarregam caminhão de pedra. Quando estão assim, cansadas... Meu amigo, Alain, vamos começar. Não vamos ser cavalheiros dessa vez, mas vamos começar dando uma boa noite para você. Vamos deixar as meninas aí. Mas primeiro, boa noite a você, que é o nosso convidado principal. Boa noite mais uma vez, obrigado. Quem sabe a gente não fica aqui toda semana com você num programa, né? Será um prazer, Tavares. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui novamente, falando com todo mundo aí. E muito obrigado pelo convite. E pode contar comigo aí, estamos sempre à disposição. Muito bem. Para eu não dizer que estou favorecendo a minha filha, eu vou dar o segundo boa noite para você, dona Kelly. Que nada, já estamos em casa. Boa noite, pessoal. Boa noite, seu Tavares, Alain, Elô. É isso, eu estou esperando o seu Tavares. A live do madrugadão aí da Web Rádio chama a gente que a gente dá um jeito. Muito bem. E aí, dona Heloísa? Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Mais uma vez agradecendo por essa oportunidade de estar aqui participando da web, poder trocar com essa troca com várias pessoas e hoje com o Alain. E a gente espera também que seja bem bacana e especial. Maravilha. Então, vamos começar. Aqui é um programa espírita e é uma rádio espírita. A gente começa com a prece, com o evangelho. Kelly, você faria a prece, se fosse o caso? Pode ser, querida? Oh, que maravilha. Posso sim. Então, amigos queridos, que se encontram reunidos nesta noite, aqui mais uma vez, na live da Web Rádio Espírita Estação da Luz, com o seu Tavares, está sempre tão animado, trabalhando para Jesus, e principalmente abre as portas da sua Web Rádio para receber a todos os amigos, a todos os palestrantes e também a arte espírita. Essa arte que nos complementa, que nos faz crescer intimamente cada vez mais. Então, que a gente possa, nessa noite, conectar com o mais alto, aprender, trocar, compartilhar e que possamos juntos sair daqui bem melhor do que o que chegamos. Que as emoções e vibrações de amor e luz consigam chegar aí na casa de cada um de vocês. Que assim seja. Agora, Elô. Pronto, gente. Separei hoje um capítulo do Evangelho, capítulo 24, item 11. O item não, só os que gozam de saúde e que precisam de médico. Então, estando Jesus à mesa em casa desse homem, vieram a ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, disseram aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo os ouvidos, disse-lhe Jesus: não só os que gostam de saúde precisam de médico. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dos dóceis de boa fé, porque pedem que lhe dê a vista, mas não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e nada precisar. Então, essas palavras, como tantas outras, encontram-se no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem que admira-se que, por vezes, a mediunidade seja concedida às pessoas indignas, incapazes de usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deve ser atributo exclusivo de maior merecimento.
Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ouvir e de falar. Ora, nenhum há de que um homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes proferia coisas más. Deus ortogou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar nos bens e aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus não quer que a morte do pecador o privaria do socorro que pode arrancar o lameiro. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo, já do que recebestes indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais cuidado, se não o quiser. Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito em suas mãos, visto com os próprios olhos, ouvido com os seus próprios ouvidos e pronunciado a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgado a qual. Nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem juízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Então, gente, tem... Opa, deixa eu só finalizar, então, desculpa. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a humanidade. É isso. Então, eu acho que quem lê comenta, né? Então, é muito do que a gente trabalha atualmente também. Como uma vez, como eu e Kelly também fazemos parte também da Brarte, né? Mais uma coisa que a gente faz parte. E um dos fóruns foi artistas, médiums, Jesus, médium das belezas eternas. Então, a gente também tem a gente também manipula essa mensagem através da arte, através do teatro, através da música, através da pintura, e também precisa se passar uma boa mensagem. Não quer dizer que a gente é muito diferente ou mais ou menos evoluído porque a gente trabalha com o teatro ou trabalha com a arte espírita, mas que a gente tem aqui a tarefa de manuseá-la melhor, para que possa passar uma boa mensagem. É isso, gente. Muito bem, Elo. Quer comentar alguma coisa, Alan? Nossa, depois que a Elo deu um show, não tem mais nem o que comentar aqui, né? Eu acho que essa mensagem é excelente. Eu acho que o que ela falou, nós, por trabalharmos com arte espírita, não nos eximimos de absolutamente nenhum privilégio, né? Não temos, aliás, eu acho que a gente deve ter até mais dívidas aí acumuladas, e por isso que a gente está trabalhando com essa arte. Mas ser o servidor, né, assim como diz a mensagem, ser um servidor de realmente levar aquilo que as pessoas precisam. Eu acho que é o que a gente precisa estar muito mais conectado, perceber o que o nosso próximo precisa e levar para ele o que nós podemos levar. Eu acho que o principal chave aí é ser um bom servidor. Eu acho que sendo médium, sendo artista, sendo uma pessoa do bem. É isso mesmo, Alan. Você já me deu um mote aqui, porque a gente já vai entrar, né,
já entrar no nosso tema da noite. Então, hoje, gente, a gente tá aqui com o Alan Moraes, ele é ator profissional, diretor de teatro, e entre muitas coisas, se eu fazer o currículo todo dele aqui, ó, a gente vai chegar amanhã às 5 horas, ainda tô dizendo, porque ele mandou para mim, viu, gente? Mas também é trabalhador. Ela pediu, eu não tenho culpa. E ele também é trabalhador espírita há quase ou mais de 20 anos, não é isso? É isso mesmo. 23 anos na Casa Espírita Alta de Souza e já trabalha com espetáculos há 28 anos. E aí ele colocou agora no comentário dele uma coisa muito legal, que a gente precisa servir, né? E eu acho que a gente, artista, ficou meio assim, agoniado, e agora? Tiraram o público com a pandemia, o que fazer? Aí os artistas fizeram o quê? Se reinventaram e foram atrás do público e foram servir, né? Tanto os artistas profissionais como os artistas espíritas também foram se encaminhando. A gente vai ter uma troca aqui, o Alan vai falar um pouquinho do trabalho dele, a gente já vai dar o spoiler do Arena também, porque está tudo ali muito integrado. E aí, Alan, me fala, como foi essa oportunidade de levar a sua arte para o meio virtual e como é que não surgiu a vontade de levar esses espetáculos espíritas também para o meio virtual? Olha, foi uma transição meio que empurrada para todos nós, né? A gente não estava preparado a passar por esse desafio de transportar o teatro para dentro das telas. Então, logo um pouco antes, no início do ano, né? No início de janeiro, nós fizemos 2 estreias aqui em São Paulo, em um teatro presencial, que foi a obra de Paulo Estevam, uma grande montagem com 40 profissionais envolvidos. E depois, no mês de fevereiro, nós estreamos a História Nunca Contada de Allan Kardec, que narra um pouco sobre as cartas recém-reveladas, né, um ano atrás, do Allan Kardec. E aí nós descobrimos um monte de coisa importante no Espiritismo e amarramos isso num espetáculo. Foi consultoria do Paulo Henrique de Figueiredo e foi excelente. Só que aí estava indo muito bem, aparece a pandemia e nós tivemos que cancelar e devolvermos mais de 1.000 ingressos que já estavam comprados antecipadamente. A gente teve um grande prejuízo, óbvio, não só nós, como o mundo inteiro teve, mas isso não me aquietou. Eu não aceitei o fato de estarmos de braços cruzados, esperando o governo resolver que dia que vai abrir o teatro ou esperando um milagre acontecer. Então, imediatamente, eu já corri atrás de que formas eu posso transmitir o teatro via internet. Eu visitei alguns sites, conversei com 50 empresas, buscando plataformas de a gente vender o ingresso e as pessoas assistirem esse espetáculo virtualmente, e na época não tinha. E isso foi durante uns 20 dias essa busca, até que depois disso, mais ou menos um mês, saiu o Simpla falando que tinha feito uma parceria com o Zoom e que as pessoas poderiam comprar ingresso e assistir virtualmente. Foi a hora que eu vi um dos primeiros grupos, acho que primeiros espetáculos que aconteceu online, foi num formato meio entrevista, meio live, por um grupo muito famoso aqui, chamado Sátiros, aqui em São Paulo. Então eu assisti, e eles eram meio que assim, falando sobre a obra, era meio entrevista. Bom, imediatamente eu já entrei no site do Simpla, já fucei, já entendi como é que funcionava e lancei num formato espetáculo. E aí sim, eu acho que foi nos primeiros espetáculos a acontecer virtualmente, foi o meu, que se chama Fábulas de La Fontaine. Então eu adaptei a minha casa, porque eu não queria sair de casa, né? Eu queria me manter em segurança. Então eu adaptei toda a minha casa para que eu transformasse um dos cômodos aqui de teatro. Então eu montei luzes, desmontei guarda-roupa, cama, desmontei tudo, montei luzes do teatro, cenário, e transmitimos via celular o nosso espetáculo, Fábulas de La Fontaine, e foi um sucesso, assim, foi um sucesso. A gente tinha mais de 100 pessoas na plateia, e num formato de interação, e aí eu lancei já o segundo espetáculo também, que é o Fábulas de La Fontaine, Outras Fábulas. Também foi um sucesso, aí eu achei mais algumas formas de interagir com a plateia participava também do espetáculo, e aí eu falei, eu acho que é esse o caminho, porque não é um teatro presencial, não é uma transmissão de uma peça, não é uma teledramaturgia, né? Não é uma novela, não é um filme, não é um seriado, é algo que nós estamos agora descobrindo como é que funciona. Então eu estou chamando isso de teatro virtual,
onde você tem uma plateia ali com uma câmera ligada olhando para você e ela pode participar do espetáculo. E é isso que eu tenho proposto nos meus espetáculos. Então, a gente fez 3 sessões de espetáculo virtual, que foi 2 sessões de Fábulas de La Fontaine e uma que foi um texto meu, completamente um tema inédito e bastante revolucionário, que se chama Sobre um Brilho do Espiritismo, que trata 2 temas, que é a homossexualidade e espiritismo. E também foi muito sucesso, eu fiz um papel de uma drag queen, que foi muito desafiador, mas muito prazeroso também trazer essa história e principalmente linkar os 2 temas. Foi bem rico. Eita, chega, seu Tavares, me bota. Seu Tavares, tá ouvindo, Alan? Eu tô ouvindo. Nunca saí daqui. Não, desculpa, tá ouvindo. É porque quando eu fico na salinha escondida, por isso que ninguém me ouve. Aí, Alan, me diga uma coisa. É muito legal essa experiência. A gente também do Arena tá fazendo um teatro virtual. A gente começou chamando também de experimento cênico virtual, porque estávamos experimentando. Fizemos a mesma coisa. Tínhamos uma peça e aí adaptamos. Bem como você disse, meu quarto, botei as pernas da cama para cima, toda uma revolução. E como a gente se sente satisfeito e dá continuidade ao trabalho. Eu acho que isso é o que é muito legal. E aí, Alan, eu queria que você dissesse assim, porque eu vi que você trabalha 28 anos com espetáculo, você é ator de formação, diretor de formação. E aí eu queria entender como é que foi a chegada a juntar. Por que trabalhar com a temática espírita? Olha, foi uma trajetória bastante gostosa de se contar, né? Eu estreiei no teatro profissional, eu já fazia teatro amador, mas no teatro profissional eu estreiei em 1997, e a partir dali eu estudei teatro na Escola Macunaíma de Teatro, e aqui em São Paulo, e fiz balé, eu fui bailarino durante 15 anos. Estudei 9 anos balé clássico, então eu trabalhei em companhia de dança durante 9 anos, viajando por todo mundo. E no teatro, sempre estava fazendo uma coisa ou outra, fiz muito espetáculo infantil, até que eu fiz uma audição para um teste de uma montagem de Marco Nicolato para o espetáculo, há mais ou menos 15 anos atrás, num espetáculo chamado Paulo e Estevão. E aí eu passei nessa audição e ali eu tive o meu primeiro contato com o espetáculo espírita. Foi um processo muito intenso, de 6 meses estudando a obra, ensaiando, e fizemos 2 temporadas aqui em São Paulo, que foi de tremendo sucesso. Nós lotamos um teatro aqui, o Teatro Gazeta, 900 lugares, nossa, foi uma loucura. E depois disso eu não tive mais contato. E aí eu segui minha vida com teatro, eu trabalhei em parques de diversão também durante 12 anos, então eu me envolvi muito na área de entretenimento de parques, né, liderando shows, equipes, eventos. E aí quando eu saí do parque, e aí eu consegui respirar, porque no parque eu entrava às 7 da manhã, saía 1h da manhã todos os dias. Então eu não tinha mais opção de nada, né? E aí quando eu saí do parque eu falei, tá bom, vou voltar pro meu teatro, vou fazer as coisas que eu gosto. E aos poucos eu fui me envolvendo em algumas produções e em 2019 me deu um estalo, assim, aqueles 5 minutos, aquelas vozinhas que aparecem no nosso ouvido, monta Paulo Estevão, que já há 2 anos já estava vindo essa vozinha, mas eu ignorava ela, falava, não, você tá louco, Paulo Estevão, muita gente no palco, Deus me livre, dá um trabalho montar aquela obra, não vou montar não. E aí essa vozinha vinha, não, monta. Aí teve um dia que eu fui no teatro aqui, assisti uma peça, aí achei a peça bem fraquinha, assim. Aí eu fui dormir, aí eu acordei no outro dia, aquela vozinha, então, você não vai montar Paulo Estevão? Eu, tá bom, monto Paulo Estevão. E assim aconteceu. E aí, em 1 mês, eu estava estreando Paulo Estevão no teatro. Uma produção gigantesca, eu sou louco, eu montei uma coisa gigante. Eu tinha um coral de 20 pessoas no palco, tinham 12 atores, 3 músicos ao vivo, tinha uma equipe de staff de 6 pessoas, mais produtores, enfim, quase 50 pessoas envolvidas no processo, são 90 figurinos, 7 cenários, 74 adereços, eram números absurdos. Enfim, em 23 ensaios nós conseguimos montar o espetáculo, lançamos, foi um sucesso arrebatador na primeira temporada. No último dia deu briga na bilheteria, polícia, as pessoas queriam entrar no teatro, colocamos cadeira extra, foi maravilhoso. E aí eu falei, gostei de fazer um teatro de propósito, fazer uma coisa que leve a mensagem, que é tudo aquilo que eu venho estudando todo esse tempo. Antes eu não me sentia preparado para fazer isso. Mas aí eu pude perceber que Paulo de Tarso virou para mim e falou, entre em Damasco e lá te será dito o que fazer. Foi o que eu fiz. Eu entrei em Damasco e falei, vamos fazer teatro espírita.
Então, a partir daí, eu comecei a buscar conteúdos que tragam um propósito para as pessoas. Meu segundo espetáculo foi A História Nunca Contada de Allan Kardec, né, que foi um espetáculo que eu queria falar de Allan Kardec, aí eu fui pesquisar, me deparei com um historiador incrível chamado Paulo Henrique de Figueiredo, que me revelou as cartas do Kardec. E aí eu tive contato com algumas originais, e aí nós descobrimos personagens, histórias que ninguém até então havia contado. Por isso o espetáculo chama A História Nunca Contada, porque o que se ouvia de Kardec era sempre a mesma coisa, mas esse espetáculo trazia revelações completamente diferentes. Fizemos a temporada, estávamos no meio da temporada, aí veio a pandemia. Então aí eu me propus a falar o seguinte, beleza, eu não vou mais fazer comédia de besterol, não vou fazer mais qualquer coisa, eu quero fazer espetáculos, né, que tragam um propósito para as pessoas, que tragam mensagens importantes. E é para isso que a Amo Entretenimento veio com esse objetivo, de montar espetáculos que façam as pessoas se divertirem, mas ao mesmo tempo saírem pensando um pouquinho mais do teatro. Legal. Alan, já está chegando pergunta aqui, daqui a pouco Elo passa para você as perguntas. Combinado. E aí eu queria, antes de a gente passar para as perguntas do público, fazer também uma outra interação, né? De modo seguinte, você é trabalhador da Casa Espírita, né, há 23 anos, e na realidade a sua profissão é o teatro. Então, foi uma escolha trabalhar com a temática espírita, mas no caso ela é profissional, não é isso? É, profissional. Eu tenho algumas profissões. Uma delas, eu sou administradora, então eu tenho alguns negócios. Eu sou professor, eu dou aula em escola particular aqui em São Paulo, no ensino médio, com uma disciplina chamada Projetos de Vida e Empreendedorismo Criativo. Então, eu como empreendedor, eu falo que eu sou empreendedor cultural, porque além de eventos, além de promover eventos, né, trabalho com, por exemplo, treinamentos em empresas. Então, eu atendo a América do Sul, sou um dos facilitadores da Eagles Flight South America, que é uma empresa canadense aqui no Brasil, estamos em São Paulo. Então, eu tenho algumas profissões, que é trabalhar com educação e a arte, que é a minha formação inicial, né? Então, a minha arte, eu não abro mão dela. E com isso, eu pude juntar as duas coisas. Então, eu tenho espetáculos que falam de profissões para adolescentes e tenho espetáculos que falam de espiritismo, que não deixa de ser uma forma de educar também as pessoas, de trazer essa formação, né? Então, eu gosto desse desafio, como juntar as duas coisas. Pronto, Elo, então eu já passo o gancho para você, para fazer aí alguma pergunta que está chegando aí do nosso Isso, público. o WhatsApp. Pronto, também tem o WhatsApp disponível, né? Para quem não conhece a Web Rádio, vai passar aqui nas observações. Já tem umas 4 perguntas. Bora lá. E temos o Júnior de Nova Parnamirim aqui, do nosso município. E como é arte espírita? Existe arte espírita? Boa pergunta. Como é que ele chama? Júnior. Eu adorei a sua pergunta. E deixa eu já te falar, eu não gosto desse termo arte espírita, sabia? Porque arte é arte, e ponto, né? Eu falo aqui em São Paulo que eu faço teatro. Ah, mas não é teatro espírita? Não, então, eu faço teatro para todo mundo. Se tiver gente espírita, né, kardecista na plateia, da Umbanda, do budismo, sejam todos muito bem-vindos. Então, eu não sei ainda definir muito bem o que é uma arte espírita. Eu faço arte, eu gosto de contar histórias importantes que tragam mensagem que estão ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Óbvio, estão ali no Livro dos Espíritos. Óbvio, porque é o que eu estudo. Mas o que eu acho que nós temos que encarar mesmo para mim, é arte. Independente do que você vai falar, ela sempre vai remeter a algo que vai refletir no seu espírito. Alguma coisa que vai acontecer com você. Aproveitando o que o Alan disse para o Júnior também, para a gente fazer aqui, né, nossa partilha, eu acho que existe a arte, como o Alan está colocando, e o teatro, como ele coloca, como algo profissional com temática espírita, ou seja, ele se aproveita da temática espírita e faz os seus espetáculos. E a gente entende como arte espírita, digamos assim, o trabalhador que trabalha na casa espírita com arte. Então, por exemplo, tem gente na casa espírita que trabalha no ESD, tem gente na casa espírita que trabalha na mediúnica, e tem gente na casa espírita que trabalha
com arte. Então, somos trabalhadores da arte espírita. Qual a diferença entre, por exemplo, o trabalho que o Alan faz e o trabalho que a Kelly com a Arena e a Heloísa faz com o Grupo Arena? O trabalho que o Alan faz é pegar a temática espírita e de uma maneira bem mais robusta, profissional, trabalhar essa temática no teatro. Kelly, isso é errado, é certo, quem se importa? Eu acho que isso não é... A gente não está aqui para julgar. Eu acho que a gente está para ter trabalhos distintos e pessoas que fazem coisas... Aí, Kelly e a Elo, que gostam muito de teatro e que também tem a temática espírita, mas pela vida não se formou nisso, né? Terminou tomando outros caminhos, encontra lá no Centro Espírita a oportunidade de trabalhar com a arte. Não que a arte que a gente faça seja medíocre, né? Ou seja, cada trabalhador tem que se colocar como um profissional dentro daquela área, digamos assim. Então, se eu estou lá no Centro Espírita e eu vou recepcionar as pessoas, eu tenho que ser a melhor recepcionista do Centro Espírita. As pessoas têm que chegar e ser bem recepcionadas, se sentir acolhidas. É o papel da recepcionista. Se eu estou lá varrendo o chão do centro, eu tenho que varrer da melhor forma, para que quando as pessoas cheguem, vejam o centro limpo, vejam o centro bem cuidado. A mesma coisa é com teatro. A gente não é profissional, mas tenta aí correr atrás de oficinas e tudo mais para levar a mensagem com a melhor qualidade, como o palestrante faz estudando. Né, Alan? Kelly, você falou uma coisa muito importante, você deu uma aula agora, que eu achei muito legal. Que, por exemplo, existe aqui uma denominação, eu não sei se é muito conhecida aí, mas aqui em São Paulo existe arte educador, né? Ah, eu sou arte educador. O que é arte educador? É aquela pessoa que busca na arte para poder transformar o ambiente educacional. Então, quando a gente fala de arte espírita, é exatamente essa aula que você deu, né? O que eu faço não é arte espírita, porque ele precisa de uma formação profissional muito grande, né? Eu trabalho com profissionais, eu trabalho com técnicos, com atores, e olha só, nem todos os meus atores são espíritas. Isso. Eu tenho atores de todas as religiões, inclusive ateu. Né? Então, eu não posso começar um espetáculo com uma oração, que nem abrir o evangelho, porque eu adoraria, mas eu não posso. Por quê? Porque eu vou desrespeitar aquele que não segue essa doutrina. Né? Então, por isso que eu falo, eu faço arte, eu faço teatro. E aquele deu exatamente uma medida perfeita de arte espírita, que é justamente trabalhar a arte dentro do centro espírita e transportar isso de uma forma transformadora. Adorei. Lição aprendida. Olha, maravilhoso. E assim, sabe, Alan, eu acho que tem uma coisa muito importante. O trabalho da gente, enquanto a Arena, é muito importante. Tem um público. O trabalho do Alan é tão importante quanto, porque, na realidade, ele vai tocar outros corações até para se afinizar com a doutrina. Pessoas que nunca viram nada sobre Kardec. Assistem uma peça de boa qualidade falando da história de Kardec, vai se interessar pelo espiritismo, pelo estudo das obras. E né, é complementar. Então, o seu trabalho é complementar ao meu, Kelly. É maravilhoso, né? O trabalho de vocês do Arena é maravilhoso, porque vocês podem trabalhar o tema antes de assistir o espetáculo ou depois, né? Isso pode virar tema de estudo dentro do Centro Espírita com aquelas pessoas. Eu sou super adepto a isso. Aliás, tem muitas casas. E eu quero você na plateia da gente também, viu? Se eu for convidado, né, gente? Pelo amor de Deus, eu quero saber de tudo, tá? Vai ser, com certeza. Eu queria pegar agora uma pergunta do Facebook, que foi da nossa amiga Lani, do Persona, que ela faz a pergunta: o que mudará no teatro presencial pós-pandemia? Eu acho que muita coisa. Peraí, eu vou anotar, porque eu também quero saber. Alane, essa pergunta é o que todo mundo quer saber. A gente não sabe o que vai acontecer pós-pandemia. Existem algumas argumentações, alguns grupos aqui em São Paulo se organizando para forçar o governo a abrir o teatro. Eu saí desses grupos, eu não pertenço a esses grupos, porque eu não acho que é uma decisão política, é uma decisão de saúde, né? Então, eu não vou expor o meu público e também não vou expor o principal, que é a minha equipe. Não dá para fazer... Eu até pesquisei, eu fiz várias pesquisas de fazer uma máscara adaptada para ator, fazer... Não dá, gente, não dá. O ator tem que pegar um no outro, tem que abraçar, sabe? A gente fala alto, cospe na plateia, é uma coisa louca. Então, é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer com o teatro assim que liberarem os teatros, né? É uma pergunta que todo mundo quer saber. Eu acho que, assim... Enquanto não houver segurança, enquanto não houver uma vacina, enquanto nós não tivermos a certeza
de que este é o caminho que vai ser retomado, eu não vou me atrever a colocar nem a minha equipe e nem o meu público, mesmo porque o meu público ele é até mais velho, são mais senhorinhas, né? Então eu não posso levar essas pessoas para o teatro. E eu achei que o teatro virtual pode ser a grande saída até que tudo se resolva. Porque olha só que legal, você que está aí na sua cidade pode assistir um espetáculo que está acontecendo aqui em São Paulo, né? Eu posso acompanhar o trabalho do Arena, que eu não conhecia, e aí a gente está fazendo uma conexão agora. Assim como na plateia do último espetáculo, sobre o brilho, eu tinha gente do Canadá assistindo, eu tinha gente da Colômbia assistindo. Então, olha que legal, eu posso conectar o mundo inteiro numa arte que está acontecendo aqui, dentro da minha casa. Então, eu acho que o que vai acontecer com o teatro aberto, eu acho que assim, nós vamos seguir protocolos de segurança. Não há nada comprovado de teatros que estão abrindo 30% da plateia, 40% da plateia. Para mim, assim, existem problemas técnicos fundamentais, que é o ingresso não paga, não fecha a conta, o teatro não consegue dar 100% de segurança para a plateia não se sente segura. Então, acho que tem outras coisas. Vamos reinventar o teatro? Vamos reinventar o teatro. Vai voltar? Com certeza vai voltar, porque artista é muito criativo e vai achar um caminho rapidinho. Assim como eu estou descobrindo isso daí. Mas a gente não tem como prever. Eu não tenho como te responder com precisão essa pergunta. O que eu te falo é, nós vamos sim voltar. Muito bem. Kelly, deixa eu dar uma participadazinha aqui rápida. Alan, eu também queria saber. Eu queria saber o seguinte. Voltou, vamos supor. Voltou, tomar uma vacina, tá todo mundo bem. Voltou a coisa, tá todo mundo tranquilo. Não interessa, voltamos. Esse teatro de live, ele veio para ficar, é isso também que a gente quer saber, mesmo voltando todas as possibilidades. Pergunta, viu? Era exatamente o que eu ia perguntar. Isso é uma transmissão de pensamento. Olha, eu estou apostando sim nesse formato, tá? Eu não sei se ele vai vingar, eu não sei se isso vai se concretizar, mas nesse momento eu estou apostando nele. Por isso que eu estou fazendo foi um dos primeiros espetáculos a acontecer nesse formato teatro, né? E eu estou experimentando ainda diversas formas de melhor transmitir. E eu acredito que após o retorno dos teatros, nós vamos ter mais um produto a oferecer. Isso. Porque imagine se o pessoal do Arena faz um espetáculo legal, uma pesquisa legal, eu vou em São Paulo, eu quero acompanhar essa pesquisa. Eu quero acompanhar, né? Assim como vocês poderão acompanhar, então, de repente, a gente está vendo a possibilidade de, quando voltar ao presencial, você ter a plateia presencial mais o virtual assistindo. Entende? Olha só que possibilidade nós estamos aprendendo, nos reinventando. Então, é uma necessidade agora de conexão global. Claro que vai exigir que todo mundo aprenda a mexer no Zoom, no Simpla, né? Mexer na câmera, usar o celular, mas eu acho que nós estamos todo mundo no mesmo nível. O nosso público, os nossos técnicos e os nossos atores. Está todo mundo aprendendo a mexer com essa tecnologia. Né? Eu trabalhar na minha frente com 200 pessoas, 400 pessoas é uma coisa. Eu trabalhar com um quadradinho e saber se as pessoas estão gostando é uma outra relação. Outra coisa. Que não é nem melhor e nem pior. É outra. É outra, né? É diferente. As pessoas perguntam assim, mas você não acha melhor presencial? Ué, eu acho, porque eu estou acostumado. Até eu acostumar com o virtual, eu vou achar o virtual também muito bom. Então é uma questão de aprender a mexer. Muito bem, deixa eu falar mais uma coisa. Seu Alan, mexer com Zoom é danado. O negócio é aqueles pitoquinhos que a gente fica doidinho. Mas vamos embora. Olha, seu Tavares, viu? Pois é, Alan, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que os artistas, na verdade, já deveria estar ocupando esse espaço há mais tempo, né? E talvez a gente tivesse tido essa ideia antes mesmo de ficar trancado, a gente já tivesse um público dessa forma e que nesse momento já estaria acostumado a ter esses teatros, essas apresentações de maneira virtual. Eu também acredito muito que a gente veio para ficar o formato, não anulando o outro, né? Uma vez eu estava participando de um experimento também, assistindo uns amigos profissionais aqui de Natal, que se juntaram com o pessoal de São Paulo e formaram a Pandêmica Coletivo, e
fizeram um espetáculo chamado 12 Pessoas com Raiva, e eles falam exatamente isso, assim, a gente não tem como saber o que vai ser, como é que vão chamar isso na academia, se vai ser teatro virtual, se o que é, não importa, o importa é o que a gente está fazendo e o quanto a gente já deveria ter ocupado isso antes, e que agora a gente comece a entender o potencial disso, né? Mas eu concordo plenamente com você, eu acredito que esse momento híbrido, ele vai durar um certo tempo e que talvez essa ferramenta, ela veio para ficar, para a gente não se desligar, né? Eu vou falar mais uma coisa, eu já vou deixar registrado aqui, tá? Kelly, Elô, já vou botar vocês na fogueira junto comigo. Eita. Eu já quero fazer algo de que vocês participem. Eu acho que a gente pode fazer um espetáculo onde vocês participam daí, de Natal, a gente aqui, e eu já estou bolando aqui um esquema que eu acho que esse convite vai rolar logo logo, tá? Então, eu já assinei o contrato. Essa possibilidade a gente não tinha, né? Verdade. Essa possibilidade a gente não tinha. Isso. E agora a gente tem, por exemplo, imagina fazer um espetáculo coletivo com diversas cidades, com diversos grupos. Eu tô, de verdade, eu tô adorando esse processo. Mas eu também tô. A gente descobre muita coisa, vê muita coisa, e isso de a gente estar ligado globalmente, como você colocou, nos permite conhecer pessoas, conhecer espetáculos, obras, montagens, isso é excelente. A gente faz o espetáculo do Arena, Quando Chegar a Primavera, somos 3 atores em cenas, cada um na sua casa, né? E aquele babado acontecendo ali ao vivo. Como você faz o seu ao vivo também, que eu quero também saber um pouco mais sobre essa experiência ao vivo. Mas, Elô, vou deixar você fazer uma pergunta que veio do nosso público, e aí eu passo para a gente falar sobre essa experiência ao vivo total, porque o povo também... Gente, o teatro virtual que a gente está falando não é apertar o play e passar um vídeo na casa de vocês e vocês assistirem, não. É tudo ao vivo, como essa live aqui. Então, fica com a gente que eu vou perguntar para o Alan sobre isso. Vai lá, Elô. Vou para uma pergunta aqui também do WhatsApp, voltando à temática da arte espírita, que acaba sendo uma dúvida para as pessoas, né? Já que, bom, como eu já falei, Jesus, médios das belezas eternas, a pessoa aqui, Cristina de Candelária, pergunta: toda arte espírita é mediúnica? Já dou a palavra a Kelly, que quiser, ela complementar também, fica à vontade. Kelly, é você, né? Você deu uma aula agora. Na realidade, gente, não. Nem todo processo de trabalho dentro de uma casa espírita necessariamente precisa ser mediúnico para ser espírita. A gente pode sim receber uma comunicação, dessa comunicação ser uma peça. Por exemplo, o nosso espetáculo do Grupo Arena, o autor, que é o Luiz Arnaud, cedeu o texto para a gente fazer. E ele disse que foi uma percepção mediúnica daquele texto, em muitos momentos. Mas as nossas participações artísticas, por exemplo, não fazemos mediunizados. Nós não somos atores mediunizados, somos atores que estamos lá interpretando aquela obra. Os cantores são todos médios? Não, são cantores espíritas passando a obra. Então, a mediunidade, gente, precisa ser um trabalho extremamente sério, dentro de uma casa espírita, com muito cuidado, nem tudo pode ser mediúnico, não é certo, a gente também está dando passividade no meio do mundo, certo? Já anotem essa dica aí. Médium sério é aquele que estuda e pratica a mediunidade no lugar correto e na hora correta. Não é não, Alan? Eu só queria complementar que existe uma outra categoria de arte espírita, que são as pinturas psicografadas, sim, né? exato. Os livros, né? Isso a gente pode considerar também como arte espírita, né? Os próprios livros psicografados, dentro da arte, de literatura, né? Os quadros, eu ouvi falar um grupo que desenvolve dança mediúnica. Então, olha só que legal, acho que tem outras coisas que podem ser consideradas também como arte espírita. Eu não chamo o meu trabalho de arte espírita porque é tudo muito calculado e não estamos trabalhando dentro de um centro espírita, estamos trabalhando num teatro, né, o que diferencia bastante. Agora, as obras que eu escrevo, deve ter um dedinho mediúnico ali, porque às vezes eu leio umas coisas, eu peguei hoje, eu acabei em primeira mão para vocês, eu estou escrevendo um livro do espetáculo Allan Kardec, e hoje eu terminei uma parte do livro. E às vezes eu estava revendo o livro hoje de manhã, assim,
falei, nossa, foi eu que escrevi isso, gente? Eu não lembro. Então, deve ter um dedinho de alguém assoprando no ouvido, mas não mas estou isso sem dúvida, é o Kardec mesmo, né? Conta na Revista Espírita a ida dele ao teatro. E ele foi ao teatro ver uma ópera, e lá, na realidade, não era uma ópera espírita, mas ele, junto com o médium, na verdade, o médium que viu, né, e contou para ele o que estava vendo, a quantidade de interferência espiritual que tem. Então, tem mesmo. Lógico que a gente sabe que a espiritualidade ela está presente em todos os lugares. E na eu arte vou te confessar, também. viu? Eu vou te confessar, a gente recebe muitos médiums na plateia durante o espetáculo, né? E a gente sempre é abordado no final do espetáculo, um monte de gente que quer abraçar, quer cumprimentar, tirar foto. E aí o diretor, eu sempre fico meio escondidinho, só de observando, né, as pessoas. Aí às vezes eles me acham, e os depoimentos que a gente fala, nossa, esse teatro estava cheio de espíritos aqui e tal, sabe? Tava todo mundo assistindo. Então a arte, ela transcende, né? Isso. Aí eu fico até brincando com meus atores, eu falei, gente, algum lugar eles devem estar pagando ingresso, eu preciso descobrir para a gente poder receber também deles, tá? Porque esse negócio de lotar a plateia e não pagar o ingresso lá tá errado. A gente vai ter que saber qual crédito que tá tendo aí. Ai, brincadeiras à parte, mas com toda certeza, né? Na verdade, como a espiritualidade ela está presente em todos os lugares, aproveita sim das boas energias, das boas mensagens para capturar, fazer resgates, isso aí sem dúvida, né? Independente, inclusive, gente, de ser espírita, né? Não sejamos também hipócritas. A espiritualidade não pertence ao espiritismo. E os resgates dos espíritos, eles vão se dar de acordo com a afinidade. Se eu fui padre, adianta vir um médium espírita vir me resgatar, eu não vou escutar, né? Então a gente sabe que é tudo, todo um processo, isso é preciso estudar, leiam as obras básicas, que lá tem explicando tudo, hein? Agora, Alain, fala pra gente como é a sensação disso, porque teatro, gente, teatro é ao vivo, teatro é cara a cara, é olho no olho, é toque, isso é que é maravilhoso, você falar e você sentir de lá a volta, né, desse público, a energia que é trocada, aí vem o danado do teatro virtual, né? Mas não é, como eu disse, não é um play num vídeo gravado. É o ator em cena, na real, ao vivo, podendo inclusive cair a internet e tudo desestruturar ou abalar as estruturas. Conta pra gente quais os maiores desafios que você já vivenciou com a questão do teatro virtual. Você falou tudo, Kelly. Eu acho que é muito importante a gente saber o seguinte. Tem coisas que acontecem no teatro presencial que são imprevisíveis e que o ator tá ali, dá um rebolation daqui e resolveu, ninguém viu nada. Agora, tem coisas, por exemplo, no teatro virtual, não tem como dar o rebolation, né? Por exemplo, uma coisa que é muito comum é cair a internet. A gente depende 100% da internet. Então, às vezes cai a internet e aí? Não tem o que fazer. Você tem que esperar a internet voltar e aí a gente continua o espetáculo do jeito que tá. Então, no último espetáculo aconteceu, foi a primeira vez que aconteceu de cair a internet. E aí, o que aconteceu? Eu tinha o plano B ali, eu tinha o Wi-Fi, né, da onde eu estou, e tinha o 4G ligado ali. Então, na hora que caiu, eu estava transmitindo pelos dois celulares, na hora que caiu o Wi-Fi, eu já peguei e liguei a câmera do 4G e já acionei o plano B. Então, foi uma coisa muito... A gente tem que pensar no plano A, no B, no C, no D. Se no teatro a gente faz isso, no virtual tem que fazer 5 vezes mais, né? Então, tem essa questão da conexão. Tem a questão do delay. Às vezes eu falo aqui, demora alguns segundos para você ouvir do outro lado. Vídeos, eu não consigo transmitir vídeo num processo virtual assim, porque o vídeo vai travar para você, não vai passar a mesma coisa que vai passar para mim. Então, essas barreiras, né, o áudio, lá no teatro você sente aquele som, né, que bate no peito. Não, aqui você está num celular. Então, como é que eu vou chegar, emocionar a pessoa através de um celular? Esses são desafios que eu estou aos poucos descobrindo. Hoje eu conversei com um grande amigo também, que é diretor, ator, e a gente estava descobrindo, assim, isso funcionou, não, isso não funcionou, não, isso vai ter que fazer de novo, tal. Porque é justamente esse processo que é gostoso. Eu adoro não só fazer o espetáculo, o que eu mais gosto é da pesquisa. Por isso que eu virei diretor e coreógrafo, porque, assim, o ensaiar, o pesquisar, o laboratório, para mim, a apresentação é a ponta do iceberg, porque o mais legal está na pesquisa, na descoberta, no diálogo. Isso funcionou, isso foi um fracasso, nossa, isso foi um horror. Então, é isso que é legal. Eu adoro errar. Eu sou uma pessoa que não me abalo com os erros, não saio mal. Deu errado? Graças a Deus deu errado, né? Vamos lá, vamos melhorar. Porque eu sempre vejo no erro uma oportunidade de melhoria. Eu sempre vejo no erro. Né? Então, o que cresce faz crescer, né? Porque se a gente tá numa zona de conforto, que tá tudo bem o tempo todo, aí você fica ali
E dali Meu também não elenco sai, fala né? que eu sou minha equipe fala que eu sou super exigente. Não é que eu sou exigente, eu acho que assim, a gente tem que sempre achar primeiro os erros, porque os acertos todo mundo vai falar, né? Todo mundo vai falar depois, ai, parabéns, estava Isso. linda, ai, adorei a É. maquiagem, adorei o cenário. Tá, isso eu vou falar, eu tenho que discutir o que errou, né? Eu tenho que falar, de repente o erro não chegou nos olhos da plateia, então peraí, é esse erro que eu quero saber se dá para melhorar ele. Então, Olha, Alan, usar esse olhar é muito interessante. e isso tudo que você está colocando, pessoal, para a gente que trabalha como trabalhador da arte espírita dentro da casa espírita, é muito importante a gente estar ouvindo. Nós que gostamos de trabalhar com arte, seja na música, seja na dança, seja no teatro, é de extrema importância escutar o que o Alan está falando. Por quê? Porque a gente também precisa preparar o nosso trabalho de uma maneira com uma qualidade boa. Então, se eu quero cantar, por favor, cantores, vão estudar a música para não desafinar. Quem danado quer ouvir o amor de Jesus desafinado, meu Deus do céu? Aí a gente vai passar a odiar o amor de Jesus. Então, assim, para nossa mensagem passar com a melhor qualidade, a gente sim precisa também tomar cuidado com a técnica. E isso que o Alan falou é extremamente importante, inclusive agora no virtual, viu, Alan? Porque também o pessoal também tem muita gente achando tudo. assim, liga a câmera e tá tudo certo. Não é por aí não, hein? Não, e uma coisa assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um processo, faz tempo que eu não atuava, eu venho dirigindo só, e fazia muito tempo que eu não atuava. E atuar, nossa, eu tenho um processo de atuação que me mata, me dá diarreia, eu quero fazer xixi toda hora, e eu tremo, eu fico suando, porque assim, e no virtual eu pensei que ia ser mais tranquilo, piorou, porque aí eu tô preocupado com a conexão, eu tô preocupado se as pessoas chegaram na sala, se todo mundo comprou ingresso e conseguiu acessar o ingresso, eu fico preocupado com outras questões também. Agora, é muito importante, eu não sei como é a área cultural aí em Natal, né? Porque eu não conheço, depois a gente vai ter que trocar muita informação, mas assim, em São Paulo a gente tem 200 teatros funcionando, né? Pelo menos tinha antes da pandemia, a gente tinha 200 teatros funcionando. Cada teatro tem 3 a 4 espetáculos. Então, uma coisa que eu me comprometi muito eu ia no teatro quase toda semana, 2 vezes por semana, porque se eu faço teatro, eu tenho que me inspirar nas pessoas que estão fazendo arte e eu tenho que estudar. Eu tenho que ver o que funciona e o que não funciona. Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, concertos na Sala São Paulo, que é a maior sala de concertos do Brasil, a 5ª maior do mundo, eu tenho o privilégio de, a 40 minutos da minha casa, eu posso acessar a Sala São Paulo. Eu vou na Sala São Paulo 2 vezes por semana. Todos os domingos tem concertos gratuitos na Sala São Paulo. E eu vou lá assistir todos os concertos. Faz 8 anos que todos os domingos eu vou na Sala São Paulo. Né? Ou seja, a minha missa. Eu vou lá, bato cartão na missa lá no Sala São Paulo. Por quê? Porque eu saio de lá acrescido. E aí é uma aula de arte, porque o maestro ele explica quem é o compositor, o que ele pensou na época. Então, assim, se você quer trabalhar com arte, você tem que ver teatro. Você tem que ver 10 mil peças, você tem que ver filme até morrer, você tem que assistir muita coisa, assista balé, assista um teatro diferente, um balé contemporâneo, um balé clássico, uma ópera. Ah, mas ópera é chata. Eu fui assistir minha primeira ópera quando eu tinha 20 anos de idade. Minha primeira ópera foi a Tannhauser. E era uma ópera alemã, bem pesada. E eu via aqui na TV Cultura, aqui em São Paulo, eu olhava, eu dormia, 10 minutos eu já estava dormindo. Eu falava, nossa, quer dormir? Bota na ópera. E eu fui assistir ao vivo. Eu falei, vou dormir, vou assistir, né? Vou dormir. Outra coisa. Impossível dormir. Você fica assim, ó. Porque os caras não têm microfone, os caras não têm nenhum recurso tecnológico e dá aquele vozeirão, você fala, da onde saiu essa voz? E foi a coisa mais emocionante possível. Então, assim, quer trabalhar com arte? Tem que se envolver com arte, não dá para ficar a par. E tem que prestigiar, tem que assistir tudo. Eu, por exemplo, neste momento, tenho um espetáculo que eu comprei ingresso que está acontecendo agora. Só que o que eu tô fazendo? Eu pus para gravar, porque eu tô dando essa live aqui. Aí, acabando aqui, eu vou assistir o espetáculo lá. Por quê? Porque eu preciso saber o que está acontecendo. Mas é isso mesmo, Alan. Quem quer público precisa ser público. E dentro do movimento espírita, a mesma coisa. Né? Eu estou fazendo live. Quer que assista a minha live? Contemple a live dos amigos também. Quer fazer arte? Vá lá assistir a arte do outro colega também. E como diz Alan, principalmente para criar repertório. Todo mundo que gosta de criação, de criatividade, precisa de repertório. E repertório só assistindo, estudando. Enfim, é isso. Elô, mais alguma pergunta dos nossos
colegas espectadores, porque temos um bocado aqui que eu tô só vendo chegando. E a Exatamente. conversa boa, adora, é que até Temos uma do WhatsApp ainda, que deve-se exercer censura na arte, é do João Pessoa, do Alecrim, do bairro do Alecrim. ótimo. Deve-se exercer Como é que ele chama? censura. João Pessoa está aqui. João Pessoa. Mas é do Alecrim. Aqui, João do bairro Pessoa do Natal. Bom, João, deixa eu te falar. Não existe censura na arte, né? Não existe censura, existe bom senso, mas também acho que o bom senso é muito relativo. O que eu acho quem vai acessar aquela arte tem que ter mais bom senso. O artista, ele vai expressar. Agora, se vai comprar o ingresso para criticar, bom, a pessoa que comprou o ingresso. Não pode ter censura, não deve existir censura, senão a gente vai voltar a um triste cenário do passado, que o Brasil já superou e a gente não quer que isso aconteça novamente. E o que eu acho que, assim, vale o bom senso do artista nos seguintes coisas. Eu vejo intervenções, por exemplo, em lugares públicos. Em lugares públicos, você tem todo tipo de pessoa ali. Então, tem que ter um bom senso para não ofender ninguém. Ah, mas eu estou me expressando. Beleza, você pode se expressar dentro de um palco, as pessoas vão comprar o seu ingresso e vão ver o que é que você quer se expressar. Agora, em lugares públicos, tem que ter o bom senso comum. Tem que ter o olhar para o próximo e saber que o que você vai falar não vai ofender nenhuma raça, não vai ofender nenhuma crença, não vai agredir aos olhos de ninguém, né? E mesmo porque, se você agredir, não é o propósito da arte, né? Você vai trazer a reflexão, mas a agressão é da guerra, a arte é da paz. Então, eu tenho essa seguinte visão. Adorei, Alan, é isso mesmo. Eu acho que censura não é a palavra, bom senso também, e bom senso do espectador, sabe? Porque toda obra existe o release antes de você ir assistir. Então, abra, veja se aquilo vai condizer com o que você quer assistir, e aí sim se propõe a instalar. Caso contrário, não vai. Eu lembro, Kelly, eu lembro de uma polêmica que teve numa exposição de arte, que tinha uma pessoa nu que levou uma criança para assistir. Ai, que absurdo, uma criança assistindo. Peraí, alguém perguntou pro pai da criança se ele estava incomodado? Né? Porque quem tinha que se incomodar são os pais da criança. Os pais que optaram em levar. E por que eu vou julgar? Se eles pagaram o ingresso, foram naquele ambiente para ver isso, então não pode. Para mim, não pode existir censura, não. Também acho que não. Inclusive, se existisse censura, como é que o Alan ia trabalhar com temática espírita fora da casa espírita? Não pode ter censura mesmo, né? Muito difícil. Né? Ai, Elô, temos mais perguntas? Temos, sim. Deixa eu ver se do Face alguém já... Deixa eu pegar aqui uma pergunta do Face. Aqui eu vou pegar a pergunta da Camila. Como foi esse processo, Alan, de unir sua arte e a doutrina espírita? Foi muito fácil, porque eu sempre tive um pezinho lá no Centro Espírita e sempre queria fazer alguma coisa ligada a isso, mas nunca via uma oportunidade, não tinha, assim, né, um caminho. Mas aí o mais legal foi que, quando eu fiz essa audição para o Paulo Estevam, eu falei, ai, gente, olha aí, ó, olha a oportunidade de fazer isso. Algo ligado ao espiritismo, fazer na minha arte, tanto que o espetáculo era lindo. Eu tinha uma cena de dança, que eu dançava na hora do Nero, eu fazia o personagem do Pedro, eu fazia 8 personagens. Então, eu trocava muito, né, a característica do personagem e tal. Então, acho que assim, a porta se abre, e aí você vai e entra. Entra em Damasco, e lá será dito o que fazer. Então, tá todo mundo no caminho do Damasco. Quer fazer arte espírita? Vai, faz, aprende com quem está fazendo, né? O Marco Nicolato já tinha uma experiência incrível, um diretor, um adaptador incrível de uma obra dificílima. Então ele fez uma adaptação linda. Então eu fui lá e meti as caras, tá, eu quero fazer, e aí, vamos lá, vamos fazer? Vamos fazer. É isso aí, eu acho que o negócio é começar. Diga aí, Lolo. Se não começar... Pronto, temos uma outra perguntinha aqui também, vou pegar agora do WhatsApp. A Juju das Rocas fala, a capacidade artística é sempre inata? Não! Ai, que delícia! Quer responder essa, Kelly? Quer que eu responda? Não, pode falar, depois eu falo. Os dois respondem também. Eu vou dar um exemplo básico, tá? Eu vou dar um exemplo que a gente odeia esse exemplo, mas eu vou dar esse exemplo, tá bom? É a mesma coisa, por exemplo, de pegar a Carla Pérez, você pega a Carla Pérez na época do Tchan, tá bom? Quem é da minha idade, né, gente? Eu não sei se você é da minha idade. Mas vamos lá, tinha a Carla Pérez, né? E vamos pegar a Anitta, vai, a Carla Pérez. Ah, então fala assim, outro dia eu vi um anúncio. Não, porque a bailarina Carla Pérez, aí aquilo já dá um ataque cardíaco na gente. Por quê? Porque a Carla Pérez nunca foi bailarina. Ela é dançarina.
Dançarina são pessoas que dançam. E quem é que dança? Todo mundo pode dançar. Todo mundo pode dançar. Bailarino exige uma técnica, exige um estudo muito aprofundado. Então, todo mundo tem a capacidade artística? Óbvio que tem. Você consegue bater palma e cantar parabéns para você? Tá aí, ó. Já é um dom artístico, né? Se você consegue cantar uma música num ritmo, você consegue numa afinação, você consegue compor um poema, você consegue inventar e contar uma história para uma criança, isso é um dom artístico. Então, dom artístico, todo mundo é dotado. O que faz você aperfeiçoar o seu dom é o estudo, né? Isso. Atuar, todo mundo atua. Todo mundo pode inventar uma história, você vai chamar de mentiroso, vai falar um monte de coisa. Nossa, como você interpreta bem, né? Antes de estudar teatro, eu era o palhaço das festas aqui de casa. Então, por ser palhaço, as pessoas falam, esse menino é muito divertido, né? Ele parece ator, tal. Eu falei, parece ator? Então eu vou estudar. Aí eu fui, existe uma técnica para ser ator, existe uma técnica para ler um texto, para decorar, estudar. Então, o que diferencia é o aprofundamento do seu estudo, mas todos têm dons artísticos. Exatamente. E só talento não adianta, né, Alan? Exatamente. Porque, na realidade, o talento, ele vem, é inato, que bacana. Às vezes tem muitas pessoas que aprendem a tocar instrumentos, a cantar de ouvido, mas até só o talento, ele vai se esgotar ou ele vai estacionar. E aí, para cada vez mais a gente poder crescer, em qualquer coisa que seja, na realidade, né? Não só na arte, nem na prática da arte, mas em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida e se propõe a fazer, é preciso muito estudo, é preciso muito cuidado, né? Para a gente fazer melhor, né? Não melhor do que, também, mas melhor do que a gente mesmo, né? Uma outra coisa para vocês terem uma ideia, né? Nós temos duas grandes bailarinas brasileiras. Nós temos a Cecília Kersh e a Ana Botafogo, né? São dois exemplos que eu sempre trago, né? A Cecília Kersh, ela tem uma técnica perfeita. A estrutura física do pé dela, se olha, você fala assim, ela é uma perfeita bailarina. Sabe assim, o que é o ideal? É a Cecília Kersh, porque ela trabalhou a musculatura, o giro dela, a linha dela é perfeita. Mas ela é técnica. A Ana Botafogo, ela não chega aos pés de técnica da Cecília Kersh. A Cecília Kersh é muito superior de técnica, mas ela tem a essência de uma bailarina que encanta todo mundo. Então, qual que é a melhor e qual que é a pior? Não existe. Existe a técnica e existe a essência. Às vezes você não tem a essência de bailarino, mas isso não impede que você não seja um bailarino, né? Você não tem o físico de um bailarino, isso não impede que você seja um bailarino. Você não vai ser aquele bailarino, mas você vai ser um outro bailarino, que vai ter a sua característica. Isso que você falou condiz até, inclusive, com a leitura inicial do nosso texto falando sobre a mediunidade, né? Que a mediunidade é uma aptidão, ela é considerada, inclusive, já um sentido, e que aqueles que estudam, aprofundam, vão saber lidar melhor com a sua mediunidade. Então, exatamente, tudo é estudo, gente. Não tem para onde correr. Menina, a gente vai ficar aqui até 11 horas, porque eu tenho um monte de perguntas, mas a gente já tem tempo aqui, né, pra gente ir encerrando. Gente, olha, eu tô disponível.com para você. Gente, a Kelly tem uma energia, essa mulher falando comigo no WhatsApp, eu falo assim, isso é uma explosão de energia, que gostoso, gente, preciso ir para o Natal agora. Kelly, vem embora. Kelly, você está com duas conversas agora, porque você disse que é até 1h da manhã, já diminuiu para 11 horas. Não, tudo bem, mas você vai ficar só um minutinho. Não, fica com a flor aí, que aqui vai durar até 1h da manhã, tá tudo certo. Vamos lá. Alan, agora eu queria que você, antes de passar para as perguntas do pessoal, você que quer fazer, é você? Eu até já coloquei até no Facebook. Não acho que pode finalizar essa pergunta, mas pode falar, Kelly. Não, então diga, faça a sua, depois eu faço a outra. Então, como seria o passo a passo para alguém poder realizar também? Alguém está assistindo aqui, alguém viu, olha, lá na Web Rádio teve um rapaz que falou sobre apresentação virtual, teatro virtual. E aí, como que a gente pode fazer? Vou abrir um tutorial de teatro virtual para vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa é você escolher o local, o que é mais importante, tá? Você pode ser o mais criativo possível, mas o mais importante é você escolher um local que a internet seja boa. Porque não adianta nada você montar um cenário maravilhoso, uma história maravilhosa, e a internet cair no meio do espetáculo e não voltar, as pessoas não terem acesso. Então, o que eu me preocupo eu paguei uma nota agora de internet. Por quê? Porque eu aumentei a capacidade da minha internet, porque eu estou transmitindo da minha casa.
Então, assim, primeira coisa é saber que tem uma internet boa. Segundo passo, acessar as plataformas para venda de ingressos que têm a parceria, que conseguem fazer essa conexão. Tem a Simpla, por exemplo, é autodidata. Você entra lá no site da Simpla, criar evento, espetáculo, você cadastra, faz tudo lá, vende seus ingressos, é tudo muito simples. Então as plataformas estão investindo nisso também. Não tem só a Simpla, acho que tem outras aí agora. Mas a Simpla foi a primeira e a que eu mais uso. Segundo passo, é adaptar a sua arte para uma telinha, que pode ser a do celular, que pode ser a do computador, que pode ser a da TV. Então você tem que saber que não é o teatro apresentado no teatro presencial. Não é uma telenovela que tem 4 ou 5 câmeras ao seu redor. Não é um teleteatro que tem spots. Não é. Então você tem que saber quais recursos que você tem e o que fazer com esses recursos. Então eu, por exemplo, eu tenho um acervo de figurinos aqui de 200 figurinos. Então eu vou escolher figurinos que na tela eles podem trazer a mensagem que eu quero. Porque no teatro, a luz do teatro é uma, a luz da câmera é outra. Então, todos esses detalhezinhos, cenário, como é que eu vou compor um cenário? O cenário é grande, não é? Bom, tem que ver o espaço que eu vou encenar. Se é ao ar livre, cuidado, porque você tem problema com o som, né? A captação do áudio, ruídos ao redor, você tem que escolher um lugar mais quieto. O primeiro lugar que eu escolhi para fazer o espetáculo era na minha garagem. Aí, beleza, fiz todos os testes, montei, programei, desenhei o cenário, tudo na minha garagem. O que que aconteceu? Sexta-feira e sábado são os dias mais movimentados do bairro, por quê? Porque os motoboys vão entregar pizza. São Paulo é a capital da pizza. A cada 2 minutos tinha um motoboy apitando e acelerando na porta da minha garagem. Ou eu faria um espetáculo usando essa sonoplastia, ou eu tinha que mudar a proposta e o lugar do teatro. Então, essas coisas que você tem que prestar atenção. Então, eu tive que escolher um lugar mais silencioso, porque tinha música ao vivo, né? Tinha uma outra coisa. E depois você precisa ensinar o seu público a usar essa plataforma. Então, no meu espetáculo tem uma telinha que diga assim, olha, agora clica no tal botão, fique no modo, peça para a plateia ficar no mute, porque imagine todo mundo falando, quem fala aparece a tela de quem fala, então você perde o espetáculo. Então, são regrinhas que você vai anotando, aprendendo na prática, e são coisas que eu fiz errando, e eu fui aprendendo. Então, eu não tenho o menor pudor de falar assim, cuidado para não fazer isso. Por quê? Porque eu prefiro fazer errar, né, e ensinar para as pessoas, né, mas eu fui inovador, eu fui lá achar o caminho, né, Não, e aí eu vou certeza. fazendo as pessoas ganharem mais espaço com isso. Exatamente, a gente também foi bem assim, a gente assistiu o espetáculo que os nossos amigos aqui do grupo Fazendas Mutretas e Outras Histórias estavam participando. Como eu tenho ligação com os meninos, porque já participei de muita oficina, muita coisa, liguei para o Enio Cavalcante, esse Enio, é o seguinte, você sabe que eu tenho um grupo, né? Então, preciso fazer o que vocês estão fazendo, porque eu sabia que eu queria fazer, mas não sabia como. Eu vi você agora, eu entendi. Passe para mim o passo a passo. E aí ele deu todas as dicas de como fazer a parte técnica, e assim a gente foi também aprendendo na marra. Já tivemos aqui a experiência de uma atriz cair no meio do espetáculo, e o negócio continuar, deu certo, voltar, foi babado, mas é como você disse, o erro é um presente. E aquilo que parecia um erro naquele momento já está incrementado numa cena. Então, assim, a gente já vai se reinventando com o fazer, e o negócio é fazer. E aí, Alan, para a gente ir se encaminhando profissionalmente, eu gostaria que você falasse sobre os espetáculos que estão no ar e quais as datas próximas de apresentação, lá no Simpla, que você já falou várias vezes, isso é importante, que é lá que a gente adquire os ingressos, e aí me fala um pouquinho do que ainda vem para o ar. Diga que vai ter o sol de novo, pelo amor de Deus, o brilho sobre o espiritismo, por favor. Você sabe que esse espetáculo está sendo super procurado, as pessoas estão pedindo bastante. Ó, tá vendo aqui atrás dos post-its aqui, ó? Tudo isso é programação de espetáculo, tá, gente? Eu tenho a programação feita até março do ano que vem. Muito bem, eu quero convidar todo mundo, então, para dia 12 de setembro. Nós vamos, em setembro, entrar no Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida, né? O contra o suicídio. Então, eu trouxe 2 temas importantíssimos para vocês refletirem e levarem para seus grupos, seus familiares, para conversarem um pouquinho. Então, dia 12 de setembro, nós temos o espetáculo Memórias de Suicida, tá aqui, ó. Eu me baseei neste livro aqui da Ivone do Amaral Pereira. É uma obra importantíssima sobre o tema para o meio espírita, é uma obra densa, vocês podem ver a grossura do livro, mas ela é encantadora. E eu fiz uma
leve adaptação, eu não posso nem chamar de adaptação, fiz, né, eu peguei a história como base e trouxe essa história para o espetáculo, né, porque é um espetáculo de 1h30, um livro desse é difícil contar em 1h30. Mas nós vamos saber um pouquinho sobre a história do Camilo Castelo Branco, né, um escritor português, que se suicidou com um tiro na cabeça, e a experiência pós-morte dele, até ele vir e chamar a Ivone para construir essa obra-prima. Então, dia 12 de setembro é um espetáculo inédito, nunca foi montado, nem na internet, nem presencial, e eu quero trazer essa experiência para vocês vivenciarem comigo o espetáculo Memórias de Suicida, com o ator Ricardo Moreno, que é um queridíssimo, e um elenco maravilhoso, tem Nando Cunha, quem mais está no elenco? Deixa eu ver, tem a Cláudia Brum, tem o Fernando Galdino, e aí eu tenho uma equipe por trás também muito linda, tá? Então, dia 12 de setembro, dia 12 e 19, nós vamos ter 2 sessões, você vai ter a oportunidade de assistir 2 vezes para pegar todos os detalhes possíveis. Eu quero fazer um outro convite que é baseado neste cara aqui, nesse artista incrível, um espetáculo que eu vou protagonizar, que se chama O Amor de Van Gogh, que vai ser no dia... Que dia que vai ser, gente? Peraí, O Amor de Van Gogh. Cadê O Amor de Van Gogh? Vai ser no dia 26 de setembro. Olha, até esqueci. Tanto espetáculo ali. No dia 26 de setembro, às 18 horas. Sempre aos sábados, às 18 horas. Vai ter um espetáculo falando sobre a vida de Van Gogh, só que numa perspectiva completamente diferente. Eu já adianto que vocês vão se impressionar com o visual deste espetáculo. Kelly, se você perdeu... Não podemos perder. Não, gente, eu tenho comigo nesse espetáculo, assim como no Brilho, né, um dos maiores maquiadores do Brasil, que é o Claudinei Hidalgo, que fez todo o visagismo. E vocês viram as fotos do Brilho? Estão, assim, impressionantes. Tenho 2 grandes personagens. As fotos do Brilho e as fotos do La Fontaine também, viu? Porque aquele figurino eu salvei, viu? Quando eu vi a foto, eu disse, vou salvar aqui, porque essa ideia é maravilhosa. Que coisa mais linda. Lindo. Muito lindo. Olha só, a fotografia é um dos maiores fotógrafos do Brasil, que é amigo meu, que é o Ronaldo Gutierrez, um profissional incrível. E o visagismo do La Fontaine, do Brilho, e vai ser do Van Gogh, é do Claudinei Hidalgo. A maquiagem, visagismo é dele. Então, vocês podem ver como é o apelo visual que nós temos que ter com o teatro virtual, né? Então, eu falo para vocês que vale a pena. Em outubro, vai vir um festival de teatro virtual para infanto-juvenil. Então, eu quero convidar vocês para curtir aí, vai ter um espetáculo chamado Meu Amigo São Francisco, no dia 1º de outubro. Nós vamos estrear, que é o Dia de São Francisco. Vamos ter Fábulas de La Fontaine de novo. Então, ó, Kelly, Heloísa, por favor, quero vocês na plateia. E vai ter, em homenagem ao Nordeste, que eu sou apaixonado, que eu sou filho de cearense. Eu tô doida para ver esse negócio, porque a nossa peça do Arena de Rua é toda protagonizada desse jeito. E a gente eu sou filho de cearense. Você acha que preciso saber. Tu acha que eu não ia arrastar a raiz? Eu vou arrastar a raiz. Muito bem. Então eu quero convidar todo mundo para um espetáculo divertidíssimo em outubro, tá bom? Que vai ser um espetáculo Cordel para Kardec, com a participação de uma sanfoneira, que é uma das maiores sanfoneiras aqui de São Paulo, que é a Inalda Barbosa. Então nós vamos misturar forró com história, com cordel. Muita coisa boa. Não, gente, esse espetáculo... Eu lendo o roteiro já começo a me divertir. Eu já começo porque vai ter participação da plateia, vai ter interação. Então, eu estou investindo muito nessa nova ferramenta que a gente tem de contato, e eu quero convidar todo mundo para prestigiar o teatro, né? Já que nós não estamos no palco físico, eu quero chamar todo mundo a não abandonar os artistas de teatro, porque a nossa equipe precisa muito passar por essa pandemia, e não só por uma questão financeira, mas também por questão de produzir arte. O artista quer produzir arte, quer levar arte, isso que é o mais importante. É isso mesmo. A programação tá Alane. cheia, né? Tem muito mais coisa para contar para vocês, mas a gente marca outro dia, tá? Porque tem programação fechada até março. Mas é só seguir o Amo Entretenimento, que tá tudo lá. Eles têm página no Instagram, tem tudo lá. Toda vida que sai, tá saindo. Eu já seguia muito antes, Alan, só não ligava numa pessoa, né? Mas já seguia muito antes o Amo Entretenimento. E eu acho que é isso. Eu acho que é se prestigiar, se cuidar, se olhar.
e principalmente produzir arte, que eu acho que o mundo está precisando. A gente sempre diz isso, assim, onde a gente vai, a tela está contaminada de coisa que não é boa, a internet está aí uma enxurrada de coisa ruim. Então vamos nós, artistas, levar o que é bom e vocês poderem aí do outro lado consumir o que é bom também. Então, Kelly, não só que é consumir, legal? Compartilhar e mostrar para todo mundo o que está acontecendo. É super acessível, porque você vai comprar um ingresso e todo mundo da sua casa vai assistir. Isso, É um ingresso de acesso. Você pode montar um grupo, não muita gente, não pode aglomerar, tá, gente? Isso. Mas você pode juntar lá umas pessoas, fazer um grupo e assistirem juntos, né? E comentarem, porque assim, o acesso agora ficou muito mais fácil. Então, você vai pagar 25, 30 reais no ingresso e vai assistir um espetáculo, vai poder compartilhar isso, uma experiência, uma outra produção. Então, imagina, vai ver um paulistano fazer cordel, gente. Olha, é mico, óbvio que é mico, né? Quero ver, olha, eu quero ver, viu? Porque mas será uma singela homenagem. Eu tenho uma personagem cordelista, viu? Eu quero ver aí esse seu cordel. Eu vou ter que fazer laboratório com essa mulher, vou ter que fazer laboratório. Imagina, não vou chegar aos pés dela nunca, entendeu? Brincadeira, meu amigo. Então, olha, Alan, foi um prazer conhecê-lo, de verdade. E assim, eu sou uma consumidora incansável da arte, uma trabalhadora da arte espírita incansável também. Acho que a gente precisa, enquanto espíritas e do movimento espírita, também valorizar esse trabalho. Ele é um trabalho muito importante. Tocar as pessoas através da arte é muito legal. Tem o mesmo peso e a mesma importância de uma palestra espírita com o Divaldo, ou seja, com quem for. Então, a gente precisa só dar a oportunidade correta. Agora, artistas, se qualifiquem, né? Tentem buscar o melhor para oferecer, porque também é importante. Não adianta também, eu faço arte espírita, aí eu vou assistir, vejo um negócio bem capenga, aí, então realmente não tem como botar esse menino para apresentar em cantinho. Mas não. Isso é bom, Kelly, isso é muito bom. Posso falar uma coisa? Pode, todos. Quando a gente vai assistir um espetáculo e você fala assim, nossa, que espetáculo ruim, não gostei, maravilhoso. Por quê? Porque a gente acionou um botãozinho chamado critério. E aí você começa a ter um critério sobre o que é positivo e o que é negativo para você. E isso faz você buscar cada vez mais espetáculos melhores, seu crivo vai aperfeiçoando. Então, todo mundo fala assim, ela não gostei daquele espetáculo. Eu falei, maravilhoso, parabéns. Por quê? Porque você tem que ver coisa ruim também, né? Você tem que ter esse critério e falar assim, isso eu não posso errar, isso eu já sei que não funciona, né? Então, eu convido todo mundo sempre a assistir de tudo. Eu aqui em São Paulo, teve uma época que eu ia de terça a domingo ao teatro. Eu assistia de tudo, de tudo. Porque aqui tem espetáculo todos os dias. Tem de segunda, terça, tem todo espetáculo todos os dias. Amigo, a gente aqui em Natal está um pouco sofrido na parte cultural, né? Nosso teatro, ele está fechado em reforma ainda há muito tempo. Temos uma casa de espetáculo, que é a Casa da Ribeira, que tenta sobreviver. Temos uma outra casa de espetáculo que é municipal e também tem muitas limitações. Os grupos de teatro daqui sofrem, mas trabalham com amor. A gente tem montagens belíssimas profissionais daqui, de verdade. Né? Então, a gente tem artistas potiguares muito legais. Então, aproveitando aqui a deixa, né? Vocês conheçam a arte potiguar, porque é uma arte muito bonita. Eu digo porque eu aprendo muito com eles para trazer para o movimento espírita, e isso para mim me enriquece imensamente. E é isso, eu acho que a vida é compartilhar, trocar, porque é disso que faz a gente ser melhor. Porque ser espírita, gente, dentro do centro espírita é a coisa mais fácil do mundo. A gente tem que ser espírita, fora da casa espírita. É continuar sendo esse espírita, como Kardec disse, sendo reconhecido por muito, tentar se melhorar. Então é fora da casa espírita, não é lá dentro. Vou fazer um outro convite, em homenagem às meninas do Rio Grande do Norte. Lá no meu canal, no Teatro Espírita Oficial, tem uma homenagem à poetisa Alta de Souza. Então, todas as sextas-feiras vai ao ar. Viu? É lindo, não é? Então, são artistas voluntários, profissionais, que gravam esses vídeos, as poesias, eu mando para eles, eu faço uma direção com eles, e aliás, já vou mandar uns vídeos para vocês gravarem para mim também, porque eu quero vocês participando lá no canal. Então, pode mandar. Vai ser um prazer, por quê? Porque é uma forma única da gente conectar. Então, lá no Teatro Espírita Oficial, no YouTube, você tem diversos conteúdos, e o mais legal, eu tenho recebido bastante mensagem, que tem grupos de espíritas que estão usando os vídeos para abrir os trabalhos, para fazer discussões. Então, gente,
a gente está produzindo para que vocês possam também utilizar. A gente está fazendo para vocês. Fala de novo, Alan, o canal no YouTube. Fala de novo. Canal no YouTube, vai lá, busca, Teatro Espírita Oficial. Muito bem. Alan, deixa eu só fazer a intervenção. Se você convocar as meninas para fazer sobre Alta de Souza, nós temos algo que nenhum outro lugar no Brasil tem. Porque elas vão poder declamar isso aí na terra de Alta de Souza, na casa onde Alta de Souza morou e viveu. Então, amigo, é algo que não vai ter em canto nenhum, só aqui em Natal mesmo. Elo e Kelly, eu não largo mais de vocês. Pode me aguardar, viu? Olha, na realidade é a gente que não te larga mais, você não nos conhece. Quando você menos esperar a pandemia passar, eu vou brotar no seu chão e você não vai saber o que fazer. Venha, minha filha, pode vir. Ai, Alan, olha, eu adorei esse papo. Quero agradecer mais uma vez à Web Rádio Estação da Luz e a seu Tavares, que sempre concede esse espaço para a arte e chama a gente, lembra da gente para estar aqui. Então, mais uma vez, quero agradecer. Sigam a página do Grupo Arena. Nós vamos, em breve, detalhar aí quais os próximos dias de apresentação, porque, na realidade, a gente começou com apresentações abertas, só que agora a gente montou um projeto para levar para as casas espíritas. Então, você que é do ESD, do Mediúnico, quer levar uma coisa diferente, entre em contato com o Grupo Arena, que a gente manda um projeto para vocês e a gente vai apresentar aí para o público da sua casa, tudo virtualmente. E sigam a página do Teatro Espírita Oficial, a Ama Entretenimento, sigam o Alan, vejam o trabalho dele, é muito legal. E eu estarei na plateia agora de todos os... Não marco nada. Olha, o povo me chamaram para 52 lives, mas agora eu já vou anotar logo tudo, que é para não marcar nem na hora do seu espetáculo, porque eu gosto de assistir ao vivo também. Ei, que delícia, vai ser um prazer, e é muito legal que depois do espetáculo a gente bate um papo com a plateia. Ótimo. Sabe? Então, vamos lá. Eu quero vocês lá e quero convidar todo mundo aí de Natal, porque eu tô louco para conhecer Natal agora, gente. Agora você pode brotar no meu show também, viu? Fica aberto o convite. Passando a pandemia, brota aqui em Natal, que a gente dá um jeito e resolve tudo. Me aguarde. Vou levar a Lady Lance aí para fazer um espetáculo aí, você vai ver. Ai, meu Deus, mas venha mesmo, pelas caridades, venha. Estamos aqui isso, gente. Alan, mais uma vez, gratidão por esse momento, essa troca incrível. Elô, minha amiga e companheira de lives e de técnica e de tudo, de 2 grupos, de 3 grupos, 4 grupos. Eu não vou nem dizer, não, senão a gente vai ficar aqui até amanhã dizendo os grupos que a gente faz parte. Seu Tavares, obrigada mais uma vez à Web Rádio Espírita Estação da Luz e a vocês que estiveram aqui conosco até agora, mandando suas perguntas, aprendendo e trocando ainda mais sobre a arte espírita. Então, fica ligado que o seu Tavares agora vai passar toda a programação da Web Rádio para vocês. Muito bem. E a primeira programação que a gente vai anunciar é que a Web Rádio vai produzir agora 2 peças de teatro espírita. Bolei aqui, Poeira em Alto Mar e A Volta dos que Não Foram. São os nossos novos espetáculos. Oi, seu Tavares, eu vou te contar, viu, seu Tavares? E o mais importante, né? O elenco também são só de espíritos, né, Tavares? Também. Só médico de dentro é que vai poder ver. É isso que eu ia dizer. A gente, ou é só espírito que vai poder ver, ou então só os inteligentes que vão poder ver. Se vocês não tiverem vendo, eu não posso fazer nada. Muito bem. Então, como a Kelly e a Heloísa falaram, hoje nós tivemos o nosso irmão Alan Moraes e a equipe do Grupo Arena. Amanhã nós vamos continuar com a arte, porque amanhã a gente vai ter, a partir das 19 horas, a arte de cantar para divulgar o Espiritismo com a Kate Cook, lá do Grupo Chaves da Luz, de São Paulo, aí de você. Na segunda-feira, a dupla sertaneja Rui e Juan, é Rui Ricardo e o filho dele, espíritas e trabalhadores aqui, que vão falar sobre justamente essa época agora da pandemia. Na terça-feira, nós vamos aí para Sorocaba com nosso irmão Osmar Marte e Alberto Magno, que vão falar sobre o livro A Gênesis, o capítulo 14 do Fluido, aí mais uma live de estudo mesmo, saindo um pouquinho da arte. Na quarta-feira nós voltamos com o nosso irmão Edson Barbosa e Fábio Dionísio, de São Paulo, lá do banheiro. Recanto de Luz, irmã Sheila, com a medicina da alma. Isso na quarta-feira, né? Deixa eu ver aqui. Na quinta-feira, nós voltamos com o maior abecedista de todos os tempos, o nosso irmão José Soares, que vai... Eu vou explicar para você, Alan, por quê.
Ele não está aqui, eu posso falar. Gente, isso é piada interna, eu tô boiando aqui, é isso, tipo, piada interna. é tipo que o rapaz é corintiano e ele tá dizendo que ele é palmeirense. Ai, meu Mais ou Deus. menos isso. Só que aqui o negócio é pior. Então, meu amigo José Soares vai estar fazendo, como ele está fazendo, um estudo sobre o livro do livro de Chico. Estudamos semana passada, essa semana, agora, que não terminou ainda, quinta-feira, nós estudamos Brasil, Coração do Mundo, Parnabe de Além Túmulo, Cartas de uma Morta, Carta de uma Morta, Parnabe de Além Túmulo, e na próxima semana, A Caminho da Luz. Então, quase todos os livros, nosso irmão José Soares vai estudar aqui com a gente. Na sexta-feira, nós teremos a presença da Federação Espírita Brasileira. O nosso querido irmão já está aqui pela terceira vez, o Geraldo Capete. Ele vai falar sobre um livro fantástico que fala sobre os livros da obra de Chico Xavier e André Luiz. Então, todos aqueles livros que começam lá em Nosso Lar e termina na Vida Continua, ele fez um compêndio, uma coisa fantástica, linda e maravilhosa. No sábado, a pessoa que queria fazer está ainda em suspenso, me pediu, porque ele está dodói, se daqui para lá melhorar, ele participa. E voltamos, viu, Alain, Kelly e Heloísa? No domingo, dia 23, esse domingo não o outro, nós vamos também estar falando de arte espírita. Mas aí, só que não é uma arte que a gente vai entender, porque o cara vai falar how are you? Né? Então, é o nosso irmão Marcelo, a Daniela e a Thalita, lá dos Estados Unidos, mais precisamente ali da Flórida. Eles fazem parte do movimento espírita norte-americano, eles trabalham com a arte espírita com relação à música. É o grupo BSS Harmonia, ou Harmony. Né? Então, eles vão estar aqui domingo, falando como é que é a arte, como é que está funcionando a arte. Me chama, seu Tavares, que eu não faço nada. Chama a gente. Eu quase não faço nada, vem aqui ver. Inclusive, Alan, se quiser participar, porque ontem nós falamos com a presidente da Federação Espírita norte-americana, Jussara, e ela trouxe aí a Tânia, que ficamos amigos, o Daniel, que descobri que é nordestino lá pela cara, sabe? Conhece, Alan, o nordestino? Eu não quis falar nada, não, mas a Tânia entregou ele, né? Não, eu acho que menino, só a cara dele não nega, né? E perguntei. E é do Maranhão, da terra do meu pai. Então, vamos estar aí, estão todos convidados, lógico, evidentemente, que a gente quer fazer essa interação com os Estados Unidos. Eles estão fazendo um trabalho muito bonito e já são o terceiro país, né, em relação a casas espíritas. Então, estão lá, né, remando a todo vapor é danado, né, mas vamos lá. A arte espírita pode ser, isso é uma licença poética, né? Pronto, terminei a minha Esse Tavares é um poeta, Gente, ele não existe, Alain, não existe não. Esse Tavares, olha, eu não digo que esse Tavares... A arte de Tavares, além de tudo, de poeta, de fazer menino. Deixa quieto que nos bastidores eu te conto. Foi só 7, pelo amor de Deus. Só 7, viu? Só 7, viu, Alan? Só 7 filhos, só. Coisa básica. Menino, isso daí já dá para montar um elenco de Paulo Estevão, já, viu? Esse é o Tavares, é o artista da vida. Muito bem. Vamos agora para a prece. Quem é que faz a prece? Podia ser o Alan, né? Poderia. Poderia não. Pode, será o Alan? Claro, com o maior prazer. Vamos respirar fundo. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos vivos. Vamos elevar os nossos pensamentos às altas vibrações, aos nossos mentores espirituais, a todos aqueles que nos encaminham intuições positivas, de brilhantismo, de ajuda ao próximo, de caridade verdadeira. Vamos agradecer pelo dom da vida ao Deus Todo-Poderoso, que nos dá essa essência fenomenal de podermos aprender um com os outros. E neste momento vamos elevar nosso pensamento, né? Imaginar um coração bem gigante abraçando aquelas almas que nos despediram durante essa pandemia. Vamos pedir para abençoar a todas as famílias que passam por essa despedida tão triste, tão solitária, mas que confortem os seus corações. Todos nós precisamos de um conforto neste momento. Vamos reconhecer que a arte, ela está muito mais próxima de nossas mentes e corações, vendo aquele retrato, ouvindo aquela música, lendo aquele livro, e sabendo que buscar este caminho, o caminho da instrução,
faz com que nós possamos encarar os desafios de forma mais leve, com mais leveza, com mais sabedoria, sabendo enfrentar com coragem e dignidade. Então vamos agradecer o poder da vida, o poder da reencarnação. Vamos reconhecer nela a melhor oportunidade de sermos um pouquinho melhor amanhã. Porque nós temos certeza que, saindo dessa live, nós já somos pessoas melhores do que há minutos atrás. Aprendendo uns com os outros, compartilhando saberes e, principalmente, acreditando naquilo que a gente mais acredita, que é de fazer o bem através da arte. Então, muito obrigado, Senhor, pelo nosso dom, pelo nosso caminho, pelo canal aberto e que possa refletir cada vez mais em nossas famílias, amigos e a todos os nossos próximos esse amor que o Pai nos ensina todos os dias e é o amor que nós carregamos nos nossos corações. Muito obrigado, que Deus abençoe a nossa noite, a nossa semana e que possamos cada vez mais estar ligados a partir de agora. Que assim seja, graças a Deus. Doeu, terminou. Muito obrigado, Tavares. Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado, Elô, Lisa. Olha que sorriso gostoso. Gente, esse papo foi uma delícia, viu? Obrigado pelo canal. Obrigado a todos que participaram. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Voltamos com a nossa programação normal. E amanhã, às 19 horas. Obrigado. Paz com Jesus.